uma vez. Vamos hoje falar sobre mais um tema relacionado com o SPC, Statistical Process Control, e vamos hoje falar sobre algo relacionado com os estudos de capacidade do processo. Vamos ver como é que eles são calculados e que informação é que eles nos pode dar para nós verificarmos se os processos estão ou não de acordo com os requisitos e com as especificações dos nossos clientes. Uma nota de alerta antes disto tudo: conforme a bibliografia, diferentes manuais podem ter diferentes definições para os índices de capacidade. Devemos concentrar nas condições e foco de cada estudo, independentemente da definição atribuída. Ou seja, consoante a normativa onde estão a olhar para a definição de capacidade do processo, capacidade de curto prazo e de longo prazo, podem ter siglas diferentes, valores diferentes e informação diferente que necessitam de estar a obter. Vamos tentar aqui esclarecer algumas dessas dúvidas para que no vosso dia-a-dia não haja nenhuma confusão em qual é que devem estar a utilizar para garantir a satisfação dos vossos clientes. Antes de mais nada, temos aqui o enquadramento normativo, segundo a IATF 16949. No ponto 911, monitorização e medição dos processos de produção. A organização deve realizar estudos de processo a todos os novos processos de produção, incluindo montagem ou sequenciação, de modo a verificar a capacidade desses processos e providenciar entradas adicionais para o controle do processo. Portanto, nós vamos falar deste tema precisamente, capacidade do processo. Então, que informação é que nós precisamos para fazer este tipo de estudos? Precisamos de estudos de limites de especificação. Vamos avaliar característica a característica. Depende da amplitude e da dispersão do processo, ou seja, a dispersão leia-se desvio padrão. Depende da localização do processo, ou seja, da média do processo, e determina-se mediante o uso de cartas de controle. Vamos descrever isto através de índices de capacidade válidos apenas após demonstradas a estabilidade do processo, ou seja, eu só devo calcular e determinar a capacidade do meu processo depois de garantida a estabilidade do mesmo. Se o meu processo não estiver dentro do controlo, se o meu processo não estiver estável, eu não devo nem posso estar a calcular a capacidade do meu processo. Como é que eu então determino os índices de capacidade? Recolho os dados, elaboro cartas de controle, cartas variáveis ou cartas por atributos, aquelas que nós identificamos como as mais pertinentes para estar a fazer a monitorização do meu processo, calcular os limites de controle do respectivo processo, avaliar e confirmar a estabilidade do processo, avaliar que tipo de distribuição é que eu tenho presente. Pode não estar na presença de uma distribuição normal, há vários outros tipos de distribuições, há que analisar também este tema. Mais tarde, num outro módulo, iremos falar deste assunto. E depois calcular os índices de capacidade. Quais são os índices de capacidade que existem? PP ou PPK, que pode ser interpretado como estudo preliminar do processo ou estudo do desempenho do processo. Há aqui várias interpretações consoante a norma que estamos a utilizar. CP ou CPK pode ser interpretado como capacidade do processo ou estudo contínuo do processo. Conforme a interpretação, o conceito de realização e interpretação do estudo será diametralmente oposto. Já vamos ver em que situações é que são essas. Então, muita confusão pode existir sobre que índice é que existe e quais são os seus valores. Vamos tentar esclarecer estas 5 pessoas que estão aqui. Em primeiro lugar, temos a capacidade da máquina. Estudos de curto prazo realizado na ausência de condições para a realização de estudo de capacidade preliminar. Normalmente, estes estudos exigem uma análise de 50 peças, todas produzidas sequencialmente. Portanto, estudos feitos num curto espaço de tempo, com peças todas de seguida. Capacidade preliminar do processo. Estudo preliminar realizado para se obter informação inicial sobre o comportamento e do processo novo ou modificado. Aqui já estamos a falar de um estudo um pouco mais alargado que o estudo para a capacidade da máquina, onde teoricamente seriam precisas 125 amostras recolhidas ao longo de um determinado número de tempo, não seguidas,
para poder garantir ou não a estabilidade do meu processo a curto prazo, ou seja, estudo preliminar. E, por fim, a capacidade contínua do processo, estudo a longo prazo para descrever o funcionamento contínuo de um processo durante um período de tempo suficientemente longo para abranger a plena amplitude de variação que ocorre nesse processo. Muita literatura fala em 20 dias. Portanto, no fundo é dar o tempo suficiente para tudo que aquilo possa influenciar o meu processo esteja na prática a influenciar, que é para verificar se a sua variação, no fundo, está controlada, independentemente daquilo que está a influenciá-lo. Reparem que eu não falei aqui nem em CPs, nem CPKs, nem PPs, nem PPKs, porque cada norma vai ter a sua interpretação e a sua sigla para cada um desses indicadores. Segunda norma da IAG, índices CPK e PPK, como é que eles são calculados? Portanto, este manual reconhece que existe esta confusão e controvérsia à volta dos conceitos e definições fundamentais no que diz respeito a controlo, capacidade e desempenho de um processo. Não é o objetivo deste manual resolver estas situações, mas sim expor e discutir as mesmas, de modo a permitir a sua compreensão e contribuir para a melhoria contínua. Isto está descrito no próprio manual. Capacidade de processo. Como requisito de entrada para o seu cálculo, temos que ter o processo estar estatisticamente estável, segundo as regras do SPC, a distribuição ser aproximadamente normal, e no caso de distribuições não normais, o manual da IAG, da segunda edição, indica o método quantile, ver também na VDA4, que também referencia este método. Isto para distribuições não normais. Assume-se que os valores individuais do processo em estudo apresentam uma distribuição aproximadamente normal. Então vamos considerar os seguintes índices, relativos à variação do processo em relação às especificações CP e PP, estas só avaliam a variação do processo, e relativos à variação e à posição combinadas, em relação às especificações CPK e PPK. Temos assim a capacidade do processo, onde 6σ corresponde à variação inerente do processo, e estando o processo em controle estatístico, o sigma é igual a um R maiúsculo, que é o range, a variação da minha amostra, dividido por uma constante D2, que depende do tamanho da amostra, ou então é o S, que é o meu desvio padrão, a dividir por outra constante, que é o C4. Estas constantes D2 e C4 vêm todas tabeladas no manual do IAG e depende do tamanho da amostra que eu recolho. Quando eu estou a falar do desempenho do processo, o 6σ corresponde à variação total do processo, e estando o processo em controle estatístico, o sigma é igual ao S. Ou seja, o sigma já não é igual, como estava aqui atrás, ao tal R dividido por T2, mas sim é igual ao desvio padrão total do processo. Caso o processo esteja em controle estatístico, a capacidade do processo será muito aproximada ao desempenho do processo. Se houver diferenças significativas entre esta capacidade de desempenho, indica que estamos na presença de características especiais, ou seja, o processo não está controlado. Então, o potencial do processo proporciona uma avaliação de como o processo é capaz de produzir de acordo com os requisitos em termos de dispersão. Se eu tiver aqui os meus limites superiores de especificação e limites inferiores, o SL e LSL, eu vou determinar qual é que é a distribuição do meu processo, vou calcular 6 vezes o sigma, 6 vezes o desvio padrão, e vou dividir os limites de especificação do meu cliente pela variação 6σ. E assim calculo quanto é que a minha variação do meu processo está a consumir da tolerância total que me é imposta pelo cliente. Se eu estiver a falar do PPK ou CPK, vai proporcionar a avaliação de como o processo é capaz de produzir de acordo com os requisitos em termos de dispersão e localização em simultâneo. Ou seja, se eu tiver aqui mais uma vez este meu esquema, com os 6σ do limite superior e inferior de especificação, o PPK ou o CPK há de ser o mínimo daqueles dois valores que estão ali. Limite superior menos o valor médio do que eu estou a fazer atualmente o meu processo, a dividir por 3σ, ou esse valor médio menos o limite inferior, a dividir por 3σ. Daí já entra com o sigma, que é a parte da dispersão, e entra também com o x barra barra, que tem a ver com o valor médio. Já me analisa a dispersão e a localização em simultâneo. Se forem tolerâncias unilaterais, o potencial do processo PP ou CP, uma vez que só existe uma tolerância mínima ao máximo, não é possível calcular PPs ou CPs.
A capacidade do processo, então, para este tipo de tolerâncias, que sejam enviesadas para a esquerda ou para a direita, são calculadas através do CPK, em que eu tenho o limite superior menos o x barra barra dividido por 3 sigma. E do outro lado é o x barra barra menos o limite inferior a dividir por 3 sigma. Portanto, o 3 sigma é 3 vezes a variação que existe para o lado que eu estou do limite superior ou do limite inferior, consoante esteja enviesado à esquerda ou à direita. A capacidade do processo tem que se verificar em relação ao processo, a relação do processo com a especificação. Portanto, mais uma vez, eu tenho aqui os meus limites superiores e inferiores de especificação, a variação total do meu processo, total ou mais ou menos 3 sigma. O CPK igual ao superior a 1,33, eu tenho o meu CPK maior ou igual a 1,33, que é a diferença entre os limites de especificação e os controlos que eu tenho em termos de variação do meu processo. Neste caso, o CPK é superior a 1,33, quer dizer o quê? Que estou a variar menos, estou a consumir menos percentagem da tolerância daquela que deveria estar a consumir. Ou seja, estou a ter uma menor variação. Como podem verificar, este valor é muito afetado pela variação do meu processo. A variação aqui é um elemento-chave para a melhoria dos processos. Este CPK é muito superior a 1,33. Ainda estou muito longe daqueles limites de especificação. Se eu tiver um inferior a 1,33, quer dizer que estou a variar mais do que aquilo que deveria estar em termos de especificação do meu produto. Neste caso, inferior a 1,33, e aqui estou descentrado, além de estar com uma variação excessiva, não estou centrado em relação ao valor-alvo, que é aquele x barra que está ali em vermelho. Portanto, o CPK indica-me qual é o descentramento que eu tenho em relação ao valor total. Aquele valor ali vai ser o valor vermelho que está do lado direito. É o valor que está. Portanto, o meu CPK vai ser mais crítico no sentido positivo, que é aquele que me vai dar. Quando é dito que é o máximo dos dois, é o máximo do laranja ou do vermelho. Neste caso seria o vermelho. No caso de ter um processo centrado em ter o CP ou CPK igual a 1, tenho uma situação destas, com os meus limites de prescrição, mais ou menos 3 sigma. Se eu reduzir o meu CP ou se eu aumentar o meu CP, vai ter um efeito em que eu centro e, neste caso, vou aumentar o meu CP. Vou reduzir a variação, vou identificar quais são as causas comuns que fazem com que o meu processo varie. E assim vou calculando os meus CPs e CPKs e melhorando a capacidade do mesmo. Numa tolerância bilateral, portanto, os índices apenas válidos para processos estáveis, mais uma vez, capitulando isto, o processo tem que estar estatisticamente estável. O CP é o índice de capacidade que compara a capacidade do processo com a tolerância. O CPK é o índice de capacidade que tem como consideração a localização do processo e também a capacidade do mesmo. Portanto, CP é limite superior menos limite inferior sobre 6 vezes, e agora neste caso, como estamos a falar do CP, que é a capacidade preliminar do processo, segundo o AIAG, este CP, o 6 sigma, o sigma é dado pelo R barra dividido pelo D2. O CPK a partir daquela maneira em que será o maior daqueles dois que está ali. Se eu estiver a falar dos índices de desempenho que comparam o desempenho do processo com a tolerância, que são os PPs, e dos CPKs, que é o índice de desempenho, que tem como consideração a localização do processo bem como a capacidade do mesmo, o meu PP é dado desta maneira, o meu PPK é dado desta maneira, ali em cima onde diz CPK, leia-se PPK. Há aqui esta pequena alteração que é preciso fazer aqui esta informação. Portanto, neste caso, a diferença é que o S é calculado como sendo o desvio padrão total da população e o S anterior, ou seja, o desvio padrão anterior, este aqui é calculado como sendo o R barra a dividir por uma constante D2. Ou seja, CPK, capacidade do processo a curto prazo, PPK, é o desempenho do meu processo, que são as várias variações ao longo do tempo, das alterações que eu vou fazendo ao processo, e vai-me dar origem à variação total ou à performance total do meu desempenho do meu processo.
Portanto, CPK a curto prazo, PPK a longo prazo. Isto na modalidade do AIAG. Segundo os mesmos, a capacidade do processo, designado como CP ou CPK, nada for dito adicionalmente, tem que ser superior ou igual a 1,67, realizado entre 50 a 125 medições. O desempenho ou performance do processo, designado como PP ou PPK, tem que ser superior ou igual a 1,33 e realizado com 100 ou 125 medições. É esta a interpretação comum das OEMs e tiers N americanas e é muito bibliografada e é muita bibliografia relativa ao Six Sigma. Portanto, se nós lermos OEMs e fornecedores americanos, utilizam CPK como curto prazo e PPK como performance. Se nós olharmos para a VDA, o que é que a VDA preconiza? Dependendo da duração do estudo e do desempenho do processo, podem ser usados diferentes índices de capacidade do processo. Pode-se igualmente fazer distinções entre estudos de curto prazo, máquina, ou de longo prazo, processo. E estudos para processos estáveis ou para processos instáveis. O que é que eles falam então? Existe o CM ou o CMK, que tem que ser superior ou igual a 1,67 e realiza até 50 medições. Portanto, se são as 50 medições todas de seguida, que eu tenho que estar a realizar. Se nada for dito, eu estou a falar de 1,67. Há muitos fornecedores e muitas empresas que trabalham que especificam se estivermos a falar de uma característica especial ou de uma característica crítica, o valor do CM ou do CMK não será 1,67, mas será que 2. Portanto, os valores dos índices vão depender muito de cliente para cliente e de característica para característica. É sempre bom confirmar com cada um dos clientes quais são os valores-alvo a querer alcançar para cada um dos indicadores. A capacidade preliminar do processo ou capacidade para processos instáveis, designado como PP ou PPK, tem que ser superior ou igual a 1,67 e realizado entre 50 a 125 medições. Reparem, aqui já se chamam isto de PP, enquanto anteriormente nos processos preconizados pela IAG a capacidade preliminar não era PP, mas era, vamos aqui atrás, CP, que é a capacidade preliminar. Aqui eles mudam de letra e passa a ser PP, a capacidade preliminar, e CP, a capacidade contínua do processo, normalmente designado como CP. Tem que ser superior ou igual a 1,33, realizado entre 100 e 125 medições. Portanto, se quisermos tentar resumir tudo aquilo que foi dito, existem estudos de capacidade da máquina, estudos de capacidade de curto prazo e estudos de capacidade de longo prazo. Cada um deles tem os seus valores-alvo. As siglas que são usadas vão depender dos normativos e dos clientes com que nós estamos a trabalhar. Se nós estivermos a falar de clientes que sigam a IAG, CP é de curto prazo e PP é de longo prazo, é de performance do processo. Se estivermos a falar de clientes que falem segundo o normativo da VDA, é o oposto. O PP é o preliminar do processo, são os de curto prazo, e os CP são os de longo prazo do processo. Portanto, esclareçam sempre com o cliente não qual é o CP e qual é o PP, mas sim qual é que é o indicador de curto prazo e o indicador de longo prazo. Qual é o valor que eu tenho que estar a alcançar para garantir a conformidade dos meus produtos em cada uma destas duas fases. O CM e o CMK, estes são sempre estas 50 medições que eu faço todas de seguida para verificar qual é que é a variação da minha máquina. Está bem? Portanto, vamos esclarecer este assunto. Não há dúvidas em relação ao que é uma coisa ou o que é outra. Os conceitos são sempre os mesmos, capacidade de curto prazo e capacidade de longo prazo. Uns utilizam o CP, outros utilizam o PP. É uma questão de estar a ver e consultar a norma e verificar com os clientes quais são os valores preconizados para cada uma delas. Espero que tenha sido útil este esclarecimento e vamos ver mais tarde com outros temas relacionados também com as capacidades de processos, para processos não
não normais e com exemplos de aplicação em cada um deles na melhoria dos processos produtivos. Obrigado e até à próxima.